O nome do anime de hoje é Eu Sou a Vilã, então eu tô domando o chefe final. A história começa com a nossa protagonista que se chama Aileen. Ela tava bem devastada porque o príncipe Cedric anunciou que quer romper o seu noivado com ela. Ele queria ficar com uma outra garota que se chama Lilia, mas a Aileen estava confusa e acha que já viu esse sonho estranho antes várias vezes. Mas ela entende o que estava acontecendo. Esse é um mundo de um jogo que ela é obcecada na sua vida, pelo menos na sua vida passada. Esse noivado era algo secundário na sua vida, então ela sai dali sem fazer cena. Vendo isso, todos, incluindo o príncipe, ficam chocados. A Aileen percebe que esse é o mundo do jogo de Eudome. A Lilia é a protagonista, que vai lutar contra o Lorde Demônio. Enquanto isso, a Aileen é a vilã que morre no final nas mãos do Lorde. Sabendo que o seu destino é morrer, a Aileen pensa sobre o que ela pode fazer nessas circunstâncias para sobreviver. Ela se lembra que o final ruim para ela é desencadeado pelo despertar do Lorde Demônio. Então, ela terá que impedir isso de acontecer. Ela vai para o palácio do Lorde, mas ela para na porta porque ela é incapaz de entrar lá. Então, atrás dela, vem uma voz oferecendo ajuda para abrir a porta. A Aileen estava com medo, mas quando ela olha para trás, ela vê o Lorde Demônio e o acha tão bonito que ela ficou chocada e hipnotizada pela sua aparência. Ele pergunta o que ela queria com ele, e a Aileen pede ele em casamento. Nessa hora, um grande relâmpago apareceu e o Lorde Demoníaco fica chocado com o pedido. A Aileen desmaia no local. Então, nós vemos um flashback do passado da Aileen. Aqui, nós vemos que não importa o quão duro ela tente ser, ela não conseguia acompanhar os seus irmãos e ela sentiu que não tinha valor até que o príncipe Cedric propôs ela em casamento. Essa foi a primeira vez que ela se sentiu valorizada e se tornou a imperatriz. Ela foi vista como uma mulher bem arrogante a partir desse momento. E quando a Aileen acorda, o Lorde estava com os seus parceiros, Keith e Beelzebub, ali do lado. Ele não estava bravo com a proposta da Aileen, mas apenas chocado. Os parceiros perguntam se ele vai aceitar, mas ele diz que não poderia porque pode ser algum tipo de armadilha. Mas a Aileen diz a ele que veio por conta própria mesmo. E nós descobrimos que o Lorde é na verdade meio-irmão do príncipe Cedric. A sua natureza demoníaca foi descoberta quando ele tinha 10 anos. Ele foi retirado da sua posição e banido para um palácio abandonado. Isso fez o seu ódio pelos humanos despertar. E ele vai se transformar no dragão e chefe final que mata a Aileen. Ela mais uma vez propõe se casar com ele, mas o Cloud fica todo vermelho e pergunta se isso significa que ela gosta dele. Mas ela diz que não, isso confunde ele e a Aileen até tenta ameaçar ele com uma adaga, mas ele manda ela embora com a sua magia. O pai da Aileen diz a ela que ela foi convidada para o banquete de noivado do Cedric com a Lilia. A Aileen vai de novo para a floresta, mas ela não consegue encontrar o palácio devido à sua barreira mágica. Então ela pega um corvo demoníaco e ameaça o Lorde. Então ele vem e leva a Aileen de volta ao palácio. A Aileen pergunta se ele poderia ir com ela para o banquete, mas de repente o pássaro demônio aparece e os alerta que um filhote de um lobo ali da floresta escapou. O Beelzebub diz que vai trazer ele de volta, mas o Keith diz que a sua aparição vai causar muita comoção. A Aileen se voluntaria para ir e o Lorde pergunta por que ela estava ajudando eles, mas a realidade é que ela quer que eles fiquem devendo um favor para ela. Então ele aceita e a Aileen vai encontrar o filhotinho. Ela vê que tinha alguns moleques torturando o coitado e ela briga com eles, mas eles não escutam. Eventualmente a mãe do filhote apareceu e esses moleques acabaram se assustando e correndo. A Aileen ajuda ele a voltar para sua mãe. O príncipe Cedric chega ali e culpa ela disso acontecer para machucar a Lily, mas o Lorde Demônio apareceu nesse momento e agradece a ela pela sua ajuda para limpar o seu nome. Dessa maneira, eles saem dali em uma carruagem voadora e o Lorde Demônio pensa que a Aileen não é uma garota normal. Ela tenta explicar que esse é um mundo de um jogo, mas o Lorde pensa que ela estava fazendo ele de besta e deixa ela cair da carruagem. Mas o Lorde pega ela e concorda em ir ao baile com ela para pagar a sua dívida. A Aileen fica feliz e toda vermelha acreditando que pode escapar do seu destino. O pai da Aileen
diz a ela que o príncipe Cedric vai assumir todos os seus negócios de acordo com os contratos. Isso é uma tremenda perda para sua família. O seu pai diz que ele precisa recuperar a perda antes do banquete. Dessa maneira, em 2 meses, a Ellen encontra o seu amigo repórter que se chama Jasper. Ela pede a ele um favor. Então, ela vai ao palácio e pede ao Lorde Demônio para deixar ela consertar o castelo. Ela quer dar um emprego aos seus servos que foram demitidos pelo príncipe Cedric e pedir emprestado algumas terras na floresta demoníaca. Surpreendentemente, o Lorde concorda e diz ao Keith para investigar por que eles não estavam recuperando seus pagamentos. O Keith acredita que um nobre estava desviando os fundos, e a Ellen diz que já pediu ao seu amigo para investigar isso. Nessa hora, o lobinho que ela salvou aparece ali e pula nela. O Lorde diz que agora o lobinho vai ir para todos os lugares onde ela estiver por aí, só usando um portal. E depois disso, a Ellen se encontra com o Jasper e nós somos apresentados ao Donnie, o arquiteto Rock, pesquisador Quartz, jardineiro Isaac. Todos vão ao palácio para encontrar o Lorde Demônio. Ele na hora avisa ao pessoal para não incomodar os demônios e que ele sabe tudo o que acontece dentro da floresta. A Donnie pergunta o que precisa ser reparado e o Lorde mostra um enorme buraco no telhado. O lugar estava sendo sustentado pela sua magia e precisa urgentemente de reparos. Todos eles começam a trabalhar e a Donnie estava encarregado de reparos. O Jasper e o Keith estavam procurando se desviaram os fundos e o resto deles estava fazendo novos produtos farmacêuticos para o seu novo negócio que eles estavam preparando. Eles decidem entrar na fabricação de cosméticos porque será muito popular entre as mulheres. O príncipe Cedric é informado sobre a Ellen reunindo todos aqueles que tinham sido mandados embora do castelo. E eles estavam se reunindo no castelo do Lorde Demônio. Ele acreditava que o pessoal estava tramando alguma coisa. A Ellen e a sua equipe fazem alguns produtos que ficam excelentes. E vendo que os demônios e humanos estavam trabalhando juntos, deixa o Lorde muito feliz. Mas o Jasper conta a eles sobre um boato que estava circulando por aí. Estavam falando que a Ellen estava atrás da vida da Lilia e ela tem recebido cartas ameaçadoras que tem o nome da Ellen escrito nela. De repente, ela se lembra que, no jogo, o culpado era a vilã, o que significa que era ela. Mas na realidade, não era ela quem escreveu aquelas mensagens. Então, ela chama o Corvo para trazer aquelas cartas que foram jogadas fora. Mas o Lorde se recusa a mandar o Corvo porque isso era a própria segurança dele. Então ele não queria deixar o seu Corvo ser pego por ninguém. Mas a Ellen o convence e ele finalmente concorda. O príncipe Cedric conforta a Lilia, que tem medo por conta das cartas ameaçadoras. Ele acredita que a Ellen estava por trás disso e jura fazer ela pagar por tudo. O Corvo ao mesmo tempo consegue pegar uma das cartas e leva para o Lorde. Então finalmente o banquete chega. O pai da Ellen estava esperando por ela, e depois de um tempo ela apareceu com um vestido muito bonito e ela estava bem nervosa. E seu pai acha isso bem estranho porque ele nunca tinha visto ela dessa forma antes. Mas nós vemos que isso estava acontecendo porque o vestido que ela estava usando é um presente do Lorde que chegou na noite anterior. Então ela teve que mudar o seu penteado e a maquiagem para combinar de última hora. Ela estava um pouco preocupada com a sua aparência. O seu pai diz que ela estava muito deslumbrante e finalmente eles chegam. Dentro do palácio, todas as garotas estavam falando sobre produtos de pele da Oberon e elas dizem que apenas algumas selecionadas poderiam colocar as mãos nele. Isso aumenta a curiosidade delas. O pai da Ellen diz que nunca ouviu falar dessa empresa antes, mas a Ellen diz que na verdade essa empresa era dela e ela estava feliz que o seu plano estava funcionando. Logo, eles vão conseguir recuperar todas as suas perdas. O seu pai sai dali um pouco e o Isaac apareceu. A Ellen fala que ela estava satisfeita com o sucesso do produto e pergunta se ele investigou as cartas ameaçadoras. O Isaac descobriu o culpado e reuniu evidências para expor a verdade a qualquer momento. Mas ele tem más notícias e diz a Ellen que a Lilia estava desaparecida. Isso aconteceu porque no jogo ela tinha que contratar capangas para sequestrar ela. O Isaac diz a ela que o Cedric enviou alguns soldados para a floresta demoníaca e a Ellen fica preocupada com o Lorde. Mas o Isaac diz para ela não se preocupar porque ele sabe se virar muito bem. Até porque ele é o Lorde Demônio. Então, para pegar o cara é complicado. A Ellen sabe que se as coisas continuarem assim, ela vai acabar sendo culpada.
Então ela tenta pensar em uma maneira de virar o jogo, mas de repente o príncipe Cedric diz aos seus cavaleiros para capturarem a Ellen. Enquanto isso, na floresta, o Beelzebub encontra a Lilia lá enquanto estava patrulhando o local e ele a leva para o Lorde Demônio. Ele pergunta a ela como ela entrou na floresta sem que tivesse sido percebida, mas aparentemente ela tem uma forte resistência à magia e tem uma conexão com a donzela da espada sagrada. Ele pede para ela sair, mas ela diz que estava ali preocupada com ele estar sozinho nessa floresta, e ela não quer que os demônios lutassem contra os humanos. Ela se sente triste por ele. O Lorde não acredita nela porque os soldados estavam entrando na floresta. A Lilian diz que isso tudo é apenas um mal-entendido, dizendo que o Cedric deve ter enviado eles porque ele estava preocupado com ela por conta das cartas ameaçadoras. Mas o Lorde sabe a verdade. Foi a Lilia que escreveu as cartas para si mesma, e ela diz que fez isso para evitar que a Ellen a sequestrasse. Então ela veio dizer para eles que ela já conhece o plano da Ellen. Ela acreditava que a Ellen a odeia por roubar o príncipe Cedric. Mas, enquanto ela fala, acontece alguma coisa na cabeça do Lorde. Ele percebeu que isso era o poder da espada sagrada. A Lilian diz que ela pode fazer qualquer desejo dele se tornar realidade, mas isso só faz ele se lembrar da Ellen e ele fica irritado. Então ele usa o seu poder e manda ela embora dali. De volta ao palácio, a Ellen pergunta ao Cedric por que ela estava sendo tratada assim, sendo que ela é uma convidada. Ele só fala que a Lilia estava desaparecida e acusa ela de ser quem sequestrou. Ela pergunta se ele tem alguma prova, mas o príncipe só tem certeza mesmo, sem nada que pudesse provar tal coisa. Ele diz que ela o ama e deve estar tentando se livrar da Lilia para poder voltar, mas a Ellen diz que já o superou e não quer mais nada com ele. Mas o Cedric não acredita que ela não o queira e tenta forçar ela a admitir que estava mentindo. De repente, um mordomo entra correndo e avisa que o Lorde Demônio chegou. O telhado se quebra e o Lorde chega com o Beelzebub. Ele conserta o telhado e todos ficam surpresos com a sua magia. Ele avisa o príncipe sobre enviar soldados para a floresta. Ele pede desculpas a Ellen por estar atrasado e os dois saem dali. O Cedric pergunta a Ellen se ela realmente não sequestrou a Lilia e ela nega isso. O príncipe fica confuso com quem teria pego ela. Então Isaac chega e ele mostra uma das cartas ameaçadoras e compara com a carta convite para o banquete da Lilia, e ela prova que eles são do mesmo bloco de notas, com o design de rosa combinando. Então, a culpada é a própria Lilia. O Cedric fica chocado, e a Ellen se despede do príncipe e assina um documento que termina oficialmente o seu noivado com ele. Agora, a Ellen é uma mulher livre e o Lorde oferece a ela a sua primeira dança. O Cedric não consegue acreditar que a Ellen escolheu o seu irmão ao invés dele e se sente traído e fala que não vai deixar ele se afastar dessa vez. Depois disso, nós vemos a Ellen agradecendo ao Lorde por escoltar ela. Ele falou que a Lilian foi encontrada na floresta. A Ellen pergunta o que ele pensava sobre ela. E ela fica preocupada com a Lilian porque ela é a heroína que pode desencadear o pior final para ela. O Lorde, na hora, tira ela desses pensamentos e diz que a Lilian não é o seu tipo. A Ellen pergunta sobre o que eles conversaram quando eles se encontraram. Mas, durante a conversa, eles quase dão um beijo. Só que isso faz ela se lembrar de como ele perde a sua fé nos humanos, que no caso é quem ele mais confiava que o traiu. Ela fica assustada e nesse momento ele vai embora.